Super salários. Justiça do Trabalho veta salário acima do teto constitucional a servidores da Terracap. Trânsito. O Ministério das Cidades quer reduzir à metade o número de mortes nas estradas, ruas e avenidas do Brasil. Transtorno. Alunos reclamam que os cartões do Passe Livre estão bloqueados. Na cadeia, a polícia prende homem acusado de matar menina em Ceilândia no mês de maio. E mais, amanhã tem apresentação especial de um coral formado por crianças órfãs da África. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Parece brincadeira, mas todo semestre é a mesma coisa. Os alunos voltam às aulas e volta também um problema já bem conhecido, o dos cartões do Passe Livre bloqueados. A Camila Lopes foi ver de perto essa história do cartão de passe nem tão livre assim. Volta às aulas e dor de cabeça para Lidiane, que estuda no Centro de Educação de Jovens e Adultos na Asa Sul. O Passe Livre não passou. Assim que desembarcou na rodoviária, veio ao posto do DF-Trans. Aqui eles me informaram que a escola não mandou a frequência de julho, sendo que a escola manda todo mês. É sempre assim, eles colocam a culpa na escola sem que tem que liberar o DF-Trans, tem nada a ver. A Dijeane também teve esse problema ao embarcar no ônibus. Deu cartão vencido, aí a gente veio aqui e falaram que a faculdade que tem que trazer a lista da plataforma dos alunos que ainda não trouxeram. E ainda teve o Pedro, que diz que essa não foi a primeira vez que teve que enfrentar a suspensão do cartão quando as aulas já haviam retornado. Chega no início das aulas, a gente sempre fica um tempo sem o benefício. No meu caso, eu que moro longe, moro no Gama, sempre tenho que pagar 2, às vezes 3 ônibus para conseguir chegar na faculdade, 3 ônibus para conseguir voltar. E a gente às vezes fica uma semana, 15 dias, já chegou até a ficar 3 semanas esperando renovar o benefício para a gente poder utilizar e não pagar, né? Pelo jeito, o primeiro dia de aula não foi fácil para quem utiliza o transporte público. O DF-Trans informou que, como os cartões são suspensos durante as férias, a escola tem que enviar o calendário para que o benefício seja liberado. Tem situações de escolas que encaminharam atrasado, né? Tem escolas que não encaminharam, a gente segue o calendário regular da escola pública como referência. Então essas situações podem ter gerado alguma dificuldade aí para algum estudante. O diretor informou ainda que após o envio das informações, o DF-Trans tem um prazo de 3 dias úteis para fazer essa liberação. Quinta-feira, né? Então você tem 3 dias úteis aí para lançar, que é um prazo de lançamento, você tem que atualizar as listas de cartões no sistema. O sistema de bilhetagem do DF-Trans. Então, o ideal é que a escola tivesse repassado até o final do semestre. Quem atrasou, infelizmente, gerou algum dano, um prejuízo para o estudante. Haja paciência, né? E a Justiça Trabalhista do Distrito Federal determinou que os empregados da Terracap não podem ganhar salários acima do teto de R$ 30.400 previsto pela Constituição. A briga judicial começou depois que o plenário da Câmara Legislativa aprovou em maio do ano passado uma emenda à lei orgânica que obrigou todas as empresas públicas do DF a estabelecerem o teto de R$ 30.400 para os salários dos empregados. Na visão do Sindicato dos Servidores e Empregados do DF, que é quem entrou com a ação na Justiça, a Terracap se sustenta com recursos próprios e, por isso, não pode se submeter ao chamado abate-teto. Mas a juíza da 20ª Vara do Trabalho de Brasília entende que a Terracap é uma empresa pública dependente, cuja renda é obtida pela venda de imóveis públicos pertencentes ao Distrito Federal e à União. O sindicato vai recorrer da decisão ainda nesta semana. Os nomes dos candidatos pré-selecionados do Sistema de Financiamento Estudantil, FIES, foram divulgados agora há pouco no site do programa. Os estudantes que tiveram o cadastro aprovado têm até o dia 3 de agosto para complementar a inscrição. Neste semestre, são oferecidas 155 mil vagas, sendo que 50 mil com juros zero. O setor comercial sul está passando por uma faxina geral. Equipes da Secretaria das Cidades estão podando as árvores da região,
pintando calçadas e trocando lâmpadas queimadas para aumentar a segurança. A ação faz parte do programa Cidades Limpas. Há 45 anos, o setor comercial sul é o ponto de trabalho do seu Raimundo. O taxista que ajudou a construir Brasília viu essas árvores serem plantadas, mas essa foi a primeira vez que ele viu serem podadas. Primeira vez que estão fazendo essa boa limpeza, que essa árvore aqui, ela tinha um galho que subia para cá, que tinha o maior medo de cair em cima da gente, porque ela, quando estava floreando, dando flor, então ela pesava o dobro. Chovia, ela descia, tampava a placa aí, sinalização. E o resultado do trabalho é visível para ele. Antes estava encoberto. Isso aqui tinha uma sombra aí, que as árvores estavam tudo encobrindo a luz. E hoje não, hoje está um dia de... Olha, você anda aqui, uma maravilha à noite, viu? A poda faz parte de uma ação coordenada pela Secretaria das Cidades. São mais de 15 órgãos do governo limpando a capital. Nesta semana, o foco da ação é no setor comercial sul. Houve um mapeamento das desordens urbanas aqui no setor comercial sul e a Secretaria das Cidades, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, fez essa ação conjunta, mitigando aí os efeitos da criminalidade, né? Até terça-feira, a ação vai ficar concentrada no setor comercial sul. Já na próxima semana, o Varjão vai passar por toda essa limpeza. O Partido Socialista Brasileiro confirmou no sábado a candidatura à reeleição de Rodrigo Hollenberg. Em discurso, o atual governador do DF disse que os últimos 4 anos foram difíceis e chegou a imaginar que não tinha solução, tamanha a gravidade dos problemas, mas que suportou com fé e o apoio de gente honesta e comprometida. O nome do candidato a vice não foi anunciado pelo PSB. O vice atual, Renato Santana, do PSD, rompeu com Hollenberg por falta de consenso sobre a troca de secretários ao longo do mandato. O fim de semana foi marcado também pelo lançamento da candidatura da enfermeira e professora Fátima Souza pelo PSOL. A vice da chapa é a assistente social Queca Bagno. Foram confirmados ainda outros 3 nomes para a corrida ao Buriti. O economista Júlio Miragaia, do PT, que comandou a Codeplan e a Secretaria de Agricultura no governo Agnello. A vice deve ser Cláudia Farinha, mas não houve confirmação oficial. O professor Antônio Guilhem, pelo PSTU, que tem como vice o assessor político de movimentos de esquerda, Eduardo Zanata, e o major Paulo Thiago Barreto, do PRTB. Essa é a primeira disputa do militar do Corpo de Bombeiros. O vice ainda está em aberto. O mando de campo era do Vasco, mas quem se sentiu em casa no estádio Mané Garrincha foi o Corinthians. Com 3 gols do paraguaio Romero, o Timão venceu de virada o Gigante da Colina por 4-1 neste domingo. A última vez que Corinthians e Vasco se enfrentaram no estádio Mané Garrincha, em Brasília, as cenas nas arquibancadas foram lamentáveis. As duas torcidas protagonizaram uma briga generalizada nas arquibancadas. Só que 5 anos depois, a história foi completamente diferente. Os mais de 33 mil torcedores que lotaram as arquibancadas deram um show à parte. Em campo, o que se viu foi um primeiro tempo bastante movimentado. O Corinthians até começou melhor. Romero, Pedrinho e Jadson criaram boas jogadas pelo lado direito, mas nada de conseguir finalizar. Só que foi o Vasco que começou a levar perigo ao gol de Cássio. Primeiro com o chute de Iago Pikachu para fora e depois na cabeçada de Andrés Rios. O Vasco seguiu levando perigo, mas até os 44 minutos a melhor chance foi do Corinthians. Pedro Henrique cabeceou no travessão. Só que 1 minutinho depois, Pikachu fez linda jogada. Passou no meio de 2 adversários e foi derrubado por Fagner. Pênalti para o Vasco. Na cobrança, goleiro para o lado, bola para o outro. O puxão de orelha de Osmar Loz deve ter sido grande no vestiário. O Corinthians chutou a gol apenas 3 vezes nos primeiros 45 minutos. E para mudar isso, nada melhor do que contar com um atacante em boa fase. Logo aos 3 minutos, Cleison puxou o contra-ataque, serviu Jadson, que achou Romero, o novo centroavante do Timão, livre dentro da área. O paraguaio chutou rasteiro, que a bola ainda passou por 3 jogadores do Vasco antes de encontrar as redes de Martin Silva.
E o domingo era do paraguaio. Depois de cruzamento de Pedrinho, Romero desviou com estilo para virar o placar. Aos 31, Matheus Vital foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Jadson, de contrato renovado, deslocou Martin Silva. Para fechar com chave de ouro o domingo dos corintianos e de Romero, o paraguaio recebeu lindo passe e cara a cara com o goleiro, bateu para fechar o placar e ultrapassar Ronaldo Fenômeno na artilharia do Corinthians. Hoje estou jogando em outra posição, mais centralizado, a posição onde eu fico à vontade, né? A posição onde me trouxe aqui no Corinthians. O Romero é um jogador, aquilo que eu acho que a gente já sabe, né? A própria torcida, é o artilheiro da arena, é um cara que veste a camisa, que tem a cara, a raça do que o jogador corintiano, a torcida espera. O técnico do Vasco lamentou o apagão da equipe no segundo tempo. No segundo tempo, nós tomamos um gol muito rápido. Quando acontece isso, é normal com que a equipe tenha um baque. Veio o segundo gol, que também não demorou a sair, e aí, naturalmente, desestruturou um pouquinho a equipe. Olha que legal, a companhia ucraniana Kiev Ballet fez uma apresentação solidária hoje à tarde no Sesc de Ceilândia. Mais de 400 pessoas assistiram emocionadas ao espetáculo. O Teatro do Sesc de Ceilândia ficou lotado. Cerca de 400 pessoas, a maioria crianças, apreciaram a apresentação do Balé Kiev. O grupo de dança da Ucrânia está em turnê pelo Brasil até o mês que vem. Aqui em Brasília, os dançarinos fizeram uma apresentação especial, de graça, para crianças de ONGs e instituições que cuidam de pessoas com vulnerabilidade. Foi criado o projeto Balé Solidário, que é tanto um workshop que aconteceu ontem para crianças que já trabalham em instituições, ONGs que trabalham com o balé, e hoje essa apresentação também gratuita aqui no Sesc da Ceilândia, para atender grupos também, instituições. Idosos do grupo de balé do Sesc também participaram da apresentação. Alguns queriam registrar o momento para sempre. Tudo que fala sobre teatro e balé, essas coisas, eu adoro tudo. Eu faço tudo quanto é atividade aqui. Tudo que faz parte da arte, da dança, pra gente é maravilhoso, né? Então, nós é questão de assistir um pouquinho. A companhia ucraniana apresentou parte dos espetáculos Dom Quixote e Paquita. O primeiro solista do grupo, Stanislav Olshansky, falou com nossa reportagem momentos antes do espetáculo e disse que já se apresentou 4 vezes no Brasil, que essa apresentação foi ainda mais especial, já que ele gosta de levar a felicidade para todas as pessoas. E a criançada realmente ficou encantada e feliz com o espetáculo do Balé Kiev. O Ministério das Cidades quer reduzir à metade o número de mortes nas estradas, ruas e avenidas do Brasil. As informações com João Pedro Melo, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Pois é, essa que foi uma medida que foi anunciada hoje de manhã e foi feita em parceria com o Instituto Telos, né? Pretende reduzir aí pela metade nos próximos 10 anos, né, o índice de mortes nas ruas e estradas do Brasil. Bom, dados da Organização Mundial da Saúde mostram que por ano 1.200.000 pessoas morrem em acidentes de trânsito no mundo. Isso representa quase 12% das mortes. Na primeira parte desse processo, vão ser feitos levantamentos em Detrans de 9 estados do Brasil, além daqui do Distrito Federal. Um dos principais pontos observados é de que, por ano, os acidentes de trânsito deixam 50 milhões de vítimas não fatais. E olha, desses acidentes, em cada um deles, 4 ocorrem com motociclistas. Na segunda etapa do processo, esse programa vai ter ações, então, nos outros 16 estados do Brasil. Segundo o Denatran, a ideia é de que até o fim desse ano, as ações para a diminuição das mortes sejam feitas, então, em todos os estados aqui do Brasil. Obrigada, João. Boa noite para você. Boa noite. Acidente grave na BR-020, próximo ao estádio Agostinho Lima, em Sobradinho. Foi por volta das 3h30 da tarde.
Um carro de passeio com 4 pessoas, sendo 2 crianças, capotou. Os adultos e uma criança de 3 anos foram levados para o hospital de Sobradinho. Já a outra criança de 7 anos com traumatismo craniano foi levada para o Instituto Hospital de Base. O estado dela é grave. O trânsito ainda está intenso no local. E vamos ver então como está o trânsito neste momento pelas câmeras do monitoramento remoto do DER. Vamos primeiro então para a saída norte, ver como é que está a saída norte. Ali perto do Balão do Colorado está tranquilo o trânsito na EPA Norte. Agora a gente vai para EPTG, ver como é que está o trânsito na EPTG. EPTG também está tranquila nos 2 sentidos, os carros estão andando na velocidade da pista. Vamos então para a Estrutural, na altura ali do Vicente Pires. Estrutural está aberta os 2 sentidos, mas também está bem tranquilo o movimento na Estrutural. Então agora a gente vai para a Ponte JK. Ponte JK também tranquila, volta para casa bem tranquila nessa segunda-feira. E atenção para quem passa sempre pelo buraco do Tatu. O túnel vai ficar interditado essa semana das 11 da noite às 5 da manhã para manutenção das câmeras. Os 2 sentidos que ligam o eixão norte ao eixão sul no buraco do Tatu ficarão fechados a partir desta segunda até a próxima sexta-feira. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem do DF, informou que a interdição é mais uma etapa do serviço de manutenção das câmeras de monitoramento do local e é necessária para garantir a segurança dos técnicos que trabalham na operação. A recomendação para quem costuma usar a pista é buscar rotas alternativas perto da rodoviária do plano piloto. A seguir, como foi o último fim de semana no Moto Capital. E agora você acompanha imagens ao vivo do trânsito na EPA Norte. A gente volta já já.